Vamos conhecer nesse vídeo de hoje a Gimp Gimp, a planta mais tóxica da Austrália. Essa inocente plantinha ela pode causar nos humanos uma das piores dores conhecidas pela humanidade, que podem chegar a durar por meses, e nenhum tipo de medicamento consegue aliviar essa dor, nem mesmo morfina. Além disso, a sua toxina ela é bastante semelhante à das aranhas, e ela tem um grande potencial de aplicação em quimioterapia. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Não se deixe enganar pela sua aparência inofensiva das folhas felpudas dessa planta. Essa árvore picante, se nós podemos traduzir o seu nome assim, né? A Gimp Gimp, vai deixá-lo com uma dor agonizante ao toque mais suave. Aqui estão todas as informações de que você vai precisar sobre essa planta potente, né? A Gimp Gimp é uma das 4 espécies de árvore com ferrão da Austrália. Não que ela seja uma árvore realmente. As 3 espécies estão intimamente relacionadas com uma outra família de plantas bastante popular e que talvez você até já tenha encostado em uma, as urticáceas. As 3 espécies de Gimp Gimp são a Dendrocnide excelsa, popularmente chamada, né, de árvore gigante com ferrão, a Dendrocnide photofinífila, que é a árvore com folhas brilhantes, e a Dendrocnide cordata. A Gimp Gimp ela tem o seu nome popular e original, vem da língua do povo indígena Gubbi-Gubbi, da região de Queensland. Também ela é encontrada na região da Indonésia. A planta tem pelos que cobrem toda a planta. Esses pelos, né, os tricomas, que é o nome desses pelinhos que ficam sobre a planta. E eles liberam uma potente neurotoxina quando eles são tocados. Essa toxina ela é liberada pelo pequeno bulbo que se encontra na ponta dos pelos urticantes, que quando eles são quebrados, eles acabam penetrando na pele da pessoa e injetam a toxina. A fruta ela é comestível para humanos, caso os seus tricomas sejam retirados. E olhem só como são os tricomas da planta, né? São como se fossem agulhas. Aqui nesse caso é diferente do caso que nós já falamos de uma outra planta muito tóxica também, que é a Comigo Ninguém Pode, que todo mundo conhece. Lá, aquelas agulhas eram dentro das plantas e microscópicas. Nessa foto é a da parte externa da planta que você consegue ver. Isso aqui é um foco, né? Uma foto de um zoom bem grande na região da superfície da planta. As flores elas são pequenas e uma vez polinizadas o caule incha para formar o fruto, que são essas frutinhas que vocês estão vendo. As frutas elas são suculentas e são semelhantes à amora, parecem ser muito gostosas. E variam do roxo ao rosa vivo, do rosa vivo ao roxo, né? Elas têm uma cara de jujuba, alguma outra coisa muito gostosa assim. Mas jamais como essa planta, caso você não tenha feito essa preparação de retirar esses pelos de cima dela. O Gimp Gimp, ela tem folhas largas, ovais e algumas com forma de coração, que parecem peludas devido a essa densa cobertura de pelos que tem nas folhas. Embora seja chamado de árvore, a Gimp Gimp ela é um arbusto e ela tem uma madeira macia, né, tecidos macios, e ela pode atingir de 4 a 5 metros. Mas ela é muitas vezes encontrada como um arbusto bem pequeno, medindo até menos de 1 metro de altura. Essas plantas pequenas elas ganham um nome bastante apropriado, que é mordedora de tornozelos, quando o viajante passa desavisado pela região e esbarra nela. E ele não vai esquecer dessa planta, podem ter certeza. Como é que é a ação da Gimp Gimp que nos causa tanta dor? Quando a planta é tocada, a ponta dos fios de sílica, que são esses tricomas, pode se quebrar. Hugg, um pesquisador da planta, que estuda a planta, compara a planta com uma agulha hipodérmica autoinjetável. Ele descreve a picada como inicialmente semelhante a ser atacada por vespas. Então você fica com clareamento e inchaço no local. E se for muito forte, você começa a suar. O líquido simplesmente escorre da sua pele. O contato com as folhas ou galhos faz com que os pelos ocos, chamados, né, de tricomas, que tem essas pontas de sílica, se quebrem, penetrem na pele e injetem a toxina. Por isso a questão de parecer como uma agulha, né, realmente. Os tricomas causam uma sensação de picada extremamente dolorosa, que pode durar de várias horas a 1 a 2 dias, recorrendo a um grau de diminuição por vários meses ou mais,
Nos primeiros 2 dias a dor é extremamente aguda e intensa, e por vários meses a dor continua sendo bastante alta. E essa sensação por vários meses ela acontece sempre que a área é tocada, exposta à água ou sujeita a alguma mudança de temperatura para mais frio ou mais calor. E olhem como funciona os pelos, né? Parece realmente uma agulha. No estado de Queensland, não é incomum encontrar sinais de alerta ao longo das trilhas na floresta, alertando os visitantes que não sabem sobre a presença de espécies de dendroquinide e a potência da sua picada. Essa sinalização é necessária, tal como nós já falamos de uma outra planta também extremamente tóxica, que você não pode ficar nem debaixo dela. Mas essa planta australiana, ela é ainda pior, como vocês vão ver mais pra frente. Mas essa planta que eu citei, que você não pode nem ficar debaixo dela, ela é daqui das Américas. A mancinilheira da morte, né? Ou a maçã da morte, que nós já fizemos um vídeo, ficou muito legal. Eu vou deixar aqui também linkado para vocês conferirem. Essa sinalização ela é necessária porque já houve casos de dendroquinide moroides, em que ela foi responsável pela hospitalização de 2 indivíduos que necessitaram de cuidados intensivos por 36 horas. E eles sofreram de dor aguda e eles não respondiam nem mesmo à morfina, e os sintomas continuaram por meses. Vamos ver um pouquinho sobre como é a sensação da dor. Mais recentemente, Marina Hurley descreveu os efeitos de contato com a dendroquinida. A reação pode variar desde uma leve irritação até mesmo a morte, não só em humanos, mas também em cães e em cavalos. A dor em queimação ela é sentida quase imediatamente após o contato. Então ela vai se intensificando, atingindo um pico após 20 a 30 minutos. Durante esse tempo, a frequência cardíaca aumenta, os gânglios linfáticos nas articulações começam a inchar e a latejar, causando quase tanta dor quanto a picada. Os pelos são tão pequenos que a pele muitas vezes se fecha sobre eles, tornando-os difíceis ou impossíveis de remover. Um homem que havia caído em cima de uma guimpe foi literalmente amarrado à sua cama de hospital por 3 semanas, porque a dor era muito intensa. A dendroquinida pode causar problemas de saúde mesmo sem que haja contato físico direto com ela. Com os seus tricomas, eles são muito finos, eles podem se espalhar pelo ar e eles podem causar uma forte irritação no trato respiratório. Eles causam espirros intensos, sangramentos nasais e possivelmente grandes danos respiratórios se você ficar perto delas por mais de 20 minutos sem nenhuma proteção. A reação ela começa com um formigamento no nariz e em seguida ele começa a gotejar continuamente. Depois de um curto período você começa a espirrar, não apenas espirros leves, mas ataques intensos, ásperos e contínuos de espirros. Marina Hurley usava uma máscara facial de partículas e luvas de solda ao trabalhar com as árvores que picam, né, com as guimpe. E olhem aí ela mexendo com a planta. Isso de a planta, né, ela ficar alérgica à planta mesmo com toda essa proteção, aconteceu com ela. Esses sintomas de respirar os tricomas. E também com seus assistentes de campo quando eles estavam próximos à planta, seja na floresta ou mesmo no laboratório. Usar máscaras faciais de partículas ajuda, mas elas precisam ser substituídas continuamente. E agora nós vamos entrar na questão da toxina da planta. Lembrando que, novamente, aqui não é por causa do tricoma, propriamente dito, que é por causa disso, é das substâncias no tricoma. Diferente lá do caso da Comigo Ninguém Pode. Os reais produtos químicos contidos no veneno da planta não são completamente compreendidos ainda. Embora Hug pense que pode ser um peptídeo chamado de moroidina, que daí vem o nome também da espécie da planta, que cobre todos os pelos, e essa moroidina pode ser responsável pela intensidade da dor. Os pelos eles podem ficar incrustados na pele, como nós já dissemos, por serem muito pequenos, e o que pode causar dor e sensibilidade por longos períodos. Há muitos relatos de pessoas que sofreram durante meses por causa de um contato. As injeções de moroidina isoladas não são tão potentes quanto as injeções direto da matéria bruta de moroides dendroquinida, sugerindo que existem outros tipos de toxinas além da moroidina. A injeção isolada somente está presente no composto a moroidina, e no caso
das injeções de matéria bruta, aí você pega direto da planta. E sobre a questão antitumoral da Gimpy. A moroidina, ela tem demonstrado propriedades antimióticas, principalmente por uma habilidade dela que é inibir a polimerização da tubulina. Os polímeros de proteína da tubulina são o principal componente dos microtúbulos. E vamos entender agora aí, o que é isso? Durante a mitose, que é o nome da divisão celular que resulta na formação de duas células geneticamente idênticas à célula original, os microtúbulos, eles que são a estrutura que vai formar o esqueleto da célula, formam uma estrutura organizacional chamada de aparelho mitótico. Esse aparelho mitótico é ele que captura, alinha e separa os cromossomos. Igual vocês estão vendo nessa imagem. Era como uma célula só, e depois, durante o processo da mitose, as células vão começar a separar. Quando elas vão se separar, essas fibras do fuso polar, elas são estruturadas por meio dos microtúbulos. Então, essas fibras são fundamentais para que os cromossomos se dividam e vão para células de formas iguais. Então, sem os microtúbulos, a célula não vai conseguir fazer a sua divisão de forma correta. O alinhamento e também a separação adequada dos cromossomos são essenciais para garantir que as células se dividam o seu material igualmente entre as células filhas e as células mãe. É como vocês veem nessa imagem, né? Ela começa esse processo que forma esses dois polos, então eles vão começar a separar por meio desses microtúbulos que vão puxando os cromossomos que foram duplicados. E aí na outra imagem vocês veem que a célula agora já está quase separada, formou duas. A moroidina da planta, Gimpy, né, esse composto dela, e os outros compostos da planta, como a celogentina, inibem a polimerização da tubulina. A polimerização é essa formação dos microtúbulos, né? Essas estruturinhas, igual vocês veem, digamos que sejam essas bolinhas que vai formar os microtúbulos. Como a tubulina é a base que vai originar os microtúbulos, como vocês veem nessa estrutura, que ela é o esqueletinho, né, como se ela fosse essas bolinhas, sem essa formação não vai haver aquela divisão. E a moroidina vai afetar justamente aí. Da família das celogentinas, a celogentina C é a mais potente para inibir esse processo. Ela é mais potente do que o agente antimitótico vimplastina, antimitótico que impede a mitose. A vimplastina é um medicamento usado na quimioterapia de vários cânceres. A moroidina, também outra substância presente na Gimpy, tem a mesma potência desse medicamento já conhecido, a vimplastina. Devido a essa atividade biológica, os compostos dessa família da moroidina têm potencial com agentes anticâncer. Como essas moléculas da Gimpy, eles impedem a formação dos microtúbulos, que vai fazer com que a célula não se divida mais, isso pode ser usado para destruir os tumores malignos no corpo. Lembrando que um tumor maligno justamente é essa divisão anormal das células. Muitos tipos de cânceres, as células começam a se dividir loucamente. Então os quimioterápicos, né, vão justamente atacar esses tipos de células e matá-las. Eles vão ter diferentes ações e essa é uma das substâncias que pode ter um potencial grande para ser usado nessas ocasiões. Outros agentes antitubulina que atacam essa formação dos microtúbulos também são usados como agentes quimioterápicos e eles têm efeitos colaterais dolorosos no corpo das pessoas, conhecidos como neuropatia, quando os medicamentos são expostos ao tecido corporal. Essa neuropatia ela é um termo para descrever uma doença que afeta os nervos periféricos do corpo. Os nervos periféricos são os nervos além do cérebro e da medula espinhal distribuídos pelo corpo. Embora o mecanismo exato para a causa da neuropatia seja desconhecido, acredita-se que seja relacionada justamente a essa degradação dos microtúbulos. Lembrando que os microtúbulos não é só essencial para a divisão das células, ele é o esqueleto da célula. Se uma substância ataca o esqueleto das células, embora esse medicamento da quimioterapia esteja sendo feito para atacar as células cancerígenas, ele também pode atacar
outras células do corpo. E se ele ataca essas regiões dos nervos periféricos, isso vai causar uma dor muito intensa nas pessoas. Que isso é uma das razões para o que muitas das pessoas que fazem quimioterapia sentem muita dor no corpo. Várias moléculas foram propostas como componente ativo do veneno da Gimp-Gimp, mas nenhuma foi responsável pela sua intensidade, gravidade e grande duração da dor. Irina Vetter e Thomas Durek, da Universidade de Queensland, em Brisbane, e os seus colegas aventuraram-se a colher folhas da Dendrocnide excelsa, selvagens, onde ela cresce, e também de uma outra parente dela, o Dendrocnide moroides. A análise química das agulhas injetoras de veneno, né, dos tricominhas lá dela, dos tricomas, né, revelou uma família de peptídeos até então desconhecida. Os pesquisadores as chamaram de Gimpietides, em homenagem a Gimp-Gimp, o nome das árvores na língua indígena Gubi-Gubi. Embora venham de uma planta, as Gimpietidas são semelhantes às toxinas de um animal, a aranha, e também do caracol cônico, na forma como essas substâncias se dobram em uma estrutura molecular 3D. E elas têm como alvo os mesmos receptores de dor que o veneno de algumas aranhas e do caracol cônico. Inclusive é um dos caracóis, um dos venenos mais potentes do mundo. E isso, sem dúvidas, torna a Gimp-Gimp uma planta verdadeiramente venenosa, explica Irina Vetter, da Universidade de Queensland. Analisando o mecanismo em jogo, os pesquisadores descobriram que essas gimpietidas parecem desencadear mudanças permanentes nos canais de sódio dos neurônios sensoriais. Essa ação é ela que é pensada para explicar por que as pessoas que são picadas por essa planta podem experimentar essa sensação de dor recorrente por meses ou até mesmo anos após terem sido picadas. Esses canais de cálcio, eles são como essa imagem aqui. É ele que vai permitir a comunicação entre os neurônios. Se, por alguma razão, então essa substância é capaz de danificar a passagem dos canais de cálcio, a informação correta não vai fluir de maneira adequada, e isso pode ser um dos responsáveis por causar essa dor intensa. A toxina da planta ela é estável e resistente ao calor, e retém as suas propriedades causadoras de dor por décadas. Plantas que estejam secas e coletadas e depositadas lá nos herbários, que são onde as plantas são depositadas para estudos, que fica lá seca e armazenada, como se fosse um museu, mesmo depois de 100 anos, ainda podem ser tóxicas. E mesmo grandes temperaturas não desfazem essa proteína, sendo que a maioria das outras proteínas se desfazem. As Gimp australianas são, obviamente, nativas da Austrália, e lá elas são comidas por alguns mamíferos, pássaros e insetos que não, e sem se prejudicarem, até mesmo podem morar nelas. E o que fazer se por alguma razão muito infeliz você for picado por uma Gimp-Gimp? Hug, a pesquisadora, diz que se você for picado, o mais importante é não esfregar a área, porque isso pode quebrar os pelos e dificultar ainda mais a remoção. Ela diz que a aplicação de ácido clorídrico diluído de 1 para 10 pode neutralizar o revestimento peptídico do tricoma. Seguido, logo depois de fazer isso, colocar tiras de cera para remover os pelos ardentes. Isso deve proporcionar algum alívio em cerca de 1h30 até depois de ter feito essa ação. O tratamento com ácido clorídrico mais a faixa de cera, as tiras de cera, devem reduzir a severidade e a intensidade da dor. Mas ainda vai doer bastante. E aí, o que vocês acharam de conhecer mais sobre a Gimp-Gimp, uma das plantas mais tóxicas do mundo e que podem causar uma das piores dores conhecidas pela humanidade? Eu particularmente sempre achei essa planta muito interessante, mas não imaginava que a gente não poderia nem mesmo respirar perto dela. Na Austrália ela é cheia de muitas outras animais e plantas bastante singulares, então, não só lá, como aqui também. E justamente para que a gente sempre fique atento a várias plantas que podem nos causar bastante mal e que nós não sabemos, que eu tenho uma playlist aqui falando de plantas tóxicas, como por exemplo a cicuta,
que é uma planta bastante parecida com outras plantas comuns que nós podemos comer, como a salsa. E a cicuta é um dos venenos mais famosos conhecidos pela humanidade. Então, antes de sair desse vídeo, vai lá conferir esses outros vídeos que eu vou deixar aqui linkado, o da cicuta e a playlist para vocês conferirem nosso tópico sobre as plantas tóxicas. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, quando nós vamos falar mais sobre outras plantas e sobre os animais. Até mais!